Olha, antes de qualquer julgamento, antes de qualquer manchete de jornal, existe uma etapa fundamental que define o destino de um caso criminal aqui no Brasil. Hoje a gente vai desvendar o inquérito policial, que é o verdadeiro ponto de partida da justiça. É aqui que tudo começa. O que rola de verdade nos bastidores da justiça antes de um caso sequer chegar a um tribunal? Pois é, existe um trabalho super minucioso de investigação, uma busca pela verdade inicial. E é exatamente esse processo que a gente vai desvendar agora, passo a passo, com a lei como nosso guia. Certo. Então vamos ao básico. Para a gente conseguir entender a jornada de um processo, a gente precisa definir o ponto de partida. Afinal de contas, o que é exatamente um inquérito policial? Bom, de acordo com o artigo 4º do nosso Código de Processo Penal, o inquérito é essa fase investigativa. A polícia judiciária, que são as polícias civil e federal, tem a missão de juntar as peças para responder a duas perguntas que são essenciais. Um crime realmente aconteceu? E se sim, quem foi o responsável? E aqui está a chave. O foco do inquérito é reunir elementos de informação, ou seja, as provas iniciais. A polícia não está julgando ou condenando ninguém nesta fase, ok? O objetivo é construir uma base bem sólida de fatos para que o Ministério Público possa decidir se o caso deve ou não seguir para a Justiça. Certo, mas como é que essa engrenagem toda começa a girar? Uma investigação formal não surge assim, do nada. O que exatamente dá o pontapé inicial? A lei, especificamente lá no artigo 5º, estabelece diferentes gatilhos para uma investigação começar. Um delegado pode agir por conta própria, o que a gente chama de ofício, assim que fica sabendo de um crime, ou a investigação pode começar por uma requisição do Ministério Público ou de um juiz. A própria vítima também pode solicitar e, claro, tem a prisão em flagrante, que dispara o procedimento na hora, automaticamente. Uma vez que o inquérito é iniciado, ele se transforma na montagem de um grande quebra-cabeça. Cada peça é uma prova, um depoimento, uma perícia. E aqui entra um ponto que é fundamental. Nada se perde. O artigo 9º exige que tudo, depoimentos, laudos, buscas, seja documentado e organizado nos chamados autos do inquérito. É como se fosse um registro metódico e completo de toda a apuração. E para onde vai todo esse material? Primeiro vai para o Ministério Público, que vai usar o relatório para decidir se oferece ou não uma denúncia à Justiça. Se tiver uma prisão, os autos acompanham o investigado. E claro, tudo isso chega nas mãos do juiz, que vai ter ali o primeiro contato com os fatos do caso através desse documento. Agora a gente entra em um ponto que é vital no nosso sistema de freios e contrapesos. A polícia tem um poder imenso para investigar, mas olha, esse poder não é absoluto. Existem limites bem claros. A divisão de tarefas é bem clara. A autoridade policial comanda a investigação, ouve testemunhas, solicita perícias, reúne provas. Mas, e este é um mas bem grande, ela não tem o poder de encerrar o caso. A polícia não pode, por conta própria, decidir arquivar o inquérito. E isso não é opinião, é lei. O artigo 17 é taxativo. A autoridade policial não pode mandar arquivar o inquérito. Mas por quê? Para garantir a imparcialidade. Essa regra impede que a mesma instituição que investiga seja a que decide o destino do caso, evitando arbitrariedades. É uma separação de poderes fundamental para a justiça. Então, peraí. Se a polícia não pode arquivar, como é que o inquérito termina? Vamos ver como a investigação chega ao seu desfecho e o que acontece a seguir. A decisão final é sempre do Poder Judiciário. Depois de receber o relatório da polícia e a manifestação do Ministério Público, é o juiz quem bate o martelo sobre o arquivamento do caso, se ele entender que não há elementos suficientes para uma ação penal. Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem. Um arquivamento significa um ponto final definitivo? O caso morre para sempre? E a resposta está no artigo 18. Sim, a polícia pode retomar a investigação de um caso arquivado, mas há uma condição bem clara. É preciso que surjam provas novas. Não basta uma reinterpretação dos fatos antigos. Algo realmente novo precisa aparecer para justificar a reabertura. Fica claro, então, que o inquérito policial é a fundação de todo o processo criminal. É um procedimento meticuloso, com regras claras para buscar a verdade. Mas, como a gente viu, ele é apenas o começo da jornada. A grande questão é, uma investigação, por melhor que seja, pode ser perfeita? E o que acontece quando essa base, que sustenta todo o resto, tem falhas? Isso nos força a olhar com mais atenção para as próximas etapas do nosso sistema de justiça.